Olá, pessoal. Aqui é Alexandre Linares, da equipe de comunicação do Sindicep. Nós estamos dando início a essa transmissão. A equipe que vai para o debate está chegando. O João Batista Gomes está começando aqui. Nós já estamos na transmissão, João. Opa, tudo bem? Então, eu estou aqui apresentando para o público que está aqui assistindo. Opa. Tem uma pessoa assistindo já. Estou aguardando o resto entrar. Então, avisando o Renê, já estamos em transmissão. Olá. Tá bom? Para quem está assistindo, já tem 6 pessoas assistindo. Quero avisar aqui a quem está assistindo que eu vou dar tchau para vocês. O João assume a coordenação dos trabalhos. Tá bom, João? Boa transmissão. Eu só vou liberando o pessoal aqui conforme eles forem entrando, tá bom? Ok. Boa tarde, pessoal. O pessoal está entrando aí. A gente vai fazer essa live aqui com o tema a situação, né? A situação dos municípios diante da pandemia e como a gente lidar, né, tratar com a questão da defesa dos servidores públicos das áreas de emergência. Então, a gente está entrando aí, estamos esperando os companheiros e as companheiras entrar, para que a gente daqui a pouquinho dê início, tá bom? Vamos começando aí. Então, como é de praxe, né? Quem tiver nos ouvindo, manda um alôzinho, vê se o áudio está bom, se está funcionando, para a gente poder ir ajustando, né? Na medida do possível aí, para todo mundo ir entrando, tá bom? Só está faltando aí um companheiro, que é o Sérgio Antiqueira. A Jane, cadê a Jane? A Jane precisa entrar aí. Tô aqui. Mas no Facebook a Jane não chegou. A Jane... Peraí. Já tem uma turma entrando aí, o pessoal está dizendo que o som tá bom. Tá dando um okzinho. Boa tarde. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Milton, Manuel, Morales. Só estamos aí esperando mais o Sérgio se conectar. A Jane continua não aparecendo aqui no Facebook, Alexandre. Agora sim, agora ela chegou a Jane. Só está faltando o Sérgio agora. E aí a gente já vai Estou pela metade, né, João? Como? Eu estou pela metade. Você está pela metade? Foi. Então, vamos lá. A gente vai ajeitando aí. Faltou o Sérgio. Tá faltando o Sérgio. Tá faltando o Sérgio. Mas a gente vai ajeitando aí. Deixa o Sérgio chegar. A gente já está aqui com a Jane, que é presidente do SINSEG, Sindicato dos Municipais de Joinville. Estamos com o Renê Munaro, que é do presidente dos servidores municipais de Florianópolis, e estamos aguardando o Sérgio, que é o presidente do Sindicato dos Municipais de São Paulo. Alexandre, o Sérgio está pedindo para ser liberado, acho que está dando alguma treta. Já entrei. Entrou? Cadê o Sérgio? Sérgio chegando na área. Então, já temos aí uma galera, tá certo? E é legal, né? Como é uma live nacional, né? 2 estados e 3 cidades, é legal também o pessoal colocar... chegou o Sérgio. Então, nós já estamos com todo mundo aqui. O Sérgio Antiqueira, que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, Sindicep São Paulo. O Renê Munaro, que é presidente do Citracem, Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Públicos Municipais de Florianópolis, Santa Catarina. E a Jane Becker, que é do SINSEG, Sindicato dos Servidores Municipais de Joinville e outras cidades que a Jane depois explica para a gente. Então, o pessoal vai dando um oi. Acho que já pode começar, né? Acho que já está legal, né? Pode começar? O que vocês acham? Podemos começar? Você que manda, Ju. Gente, então, boa tarde. Tá bom, boa tarde para todo mundo. A gente está fazendo essa live, a defesa dos trabalhadores do serviço público da área de emergência nos municípios, né? Que a gente, desde o início do estado de emergência no Brasil,
nos municípios, nos estados, a situação dos trabalhadores não está sendo fácil, né? Então, a gente teve a ideia de fazer essa live para a gente poder trocar uma ideia aí de como é que está a situação em cada município, não é isso? Então, a ideia eu abriria de imediato aqui, perguntando para vocês, né, como é que está a situação em cada município, e também a gente vai vendo aí, quem tiver pergunta pode fazer, e a gente vai interagindo, né? A ideia nossa aí é ficar durante aí alguns minutos, no máximo aí 40, 45 minutos trocando essa ideia, tá bom? Então a gente pode começar por quem aí? Eu vi que o Renê saiu, né? Mas ele deve voltar. A gente começa, né? Podia começar pela Jane. Volta. Começamos com quem? Jane. Pela Jane? Jane Becker, começa com tu. Como é que está a situação em Joinville? Situação da saúde, as áreas de emergência? Como é que o sindicato está enfrentando a situação? Então, boa tarde, João. O som tá legal? Então, tá jóia. Tá. O Sinseg é um sindicato que abrange 3 cidades, né, de Santa Catarina, Joinville, Garuva e Itapoá. E eu penso que, pelo que a gente tem acompanhado aí, Joinville não se diverge, não se diferencia muito de outras cidades na questão do atendimento, né, no serviço público e das condições de trabalho. Que mais pega hoje são as condições de trabalho, né, falta de pessoas para trabalhar no serviço público, falta de equipamentos de proteção individual, são as condições precárias que agora, nesse momento de pandemia, se acentuam, né, com a crise do coronavírus. Já existia, por isso a categoria de Joinville, principalmente, que é a maior cidade do estado, fez aí recentemente uma greve. Inclusive, um dos pontos dessa greve, da luta dos servidores de Joinville, era o concurso público imediato, abertura do concurso público, para que a gente pudesse complementar o quadro de servidores efetivos no município. E agora, com a pandemia, essa situação ela só aumenta, né? O caos ele se instala definitivamente no serviço público de Joinville. Um sistema de saúde que funcione, ele precisa de pessoal suficiente, com equipamentos de proteção, com condições de trabalho, para que a categoria de servidores possa, no serviço essencial, possa atender a população. E em Joinville nós não temos nem uma coisa e nem outra, nem as pessoas e nem equipamentos de proteção individual adequados para que os servidores possam desenvolver um bom trabalho aí no atendimento à população em Joinville. O que gera, que tem aumentado muito o número de servidores que pegaram, né, que acabaram se contagiando com o coronavírus, com a Covid-19. Então, a situação é crítica. Nós, em Joinville, temos um prefeito empresário que agora, nesse momento, hoje, o governador do estado de Santa Catarina deu uma entrevista falando que vai, a partir de segunda-feira, liberar vários setores, inclusive do serviço público, para voltar ao funcionamento. Setores do serviço público que não são essenciais, né, mantém-se apenas a educação, ainda na quarentena de 30 dias, né, o decreto, parece que ampliando aí por mais um período. Então, para vocês terem uma ideia, o próprio prefeito de Joinville, ele entrou com uma liminar na justiça para que pudesse o transporte público voltar a funcionar normalmente. E aí garantiu, através da justiça, o funcionamento do transporte público. Então, a partir de segunda-feira, às 5 horas da manhã, o transporte público volta ao funcionamento na cidade de Joinville. E aí o resultado disso, né, é fatídico, não há necessidade nem da gente entrar em detalhes. Tanto para a categoria de servidores públicos, que daí provavelmente a prefeitura vai voltar ao trabalho, não só os setores de atendimento essencial, mas todos os demais, né, que a prefeitura tem feito. Na sexta-feira,
a secretária de Gestão de Pessoas aqui da Prefeitura de Joinville fez uma portaria cortando aí, já vinha sendo ventilada a possibilidade de não pagamento das licenças prêmios, ou seja, toda essa parte, né, de concessão de licença estava vinculada ao pecúnio, que em Joinville foi uma luta aí da categoria para que pudesse ser indenizado, e agora, nesse momento, a prefeitura cortou todo tipo de licença, pagamento de licenças, e a tendência é isso se ampliar um corte, né, de gastos com a categoria. Na segunda-feira, a secretária de Gestão de Pessoas fez uma portaria nova em que os trabalhadores que quiserem se manter em casa terão que solicitar aí as suas licenças, licença prêmio, ou então adiantar o período de férias para esse momento. Isso é um grave ataque a toda a categoria, a todos os servidores públicos, porque as licenças prêmios não é momento, né? A categoria ela não tá em casa porque quer, não é férias, não é momento de lazer, um momento atípico, né, para toda a classe trabalhadora. E já na semana passada também o prefeito havia dado uma semana de férias coletivas, atingindo aí um grande número de servidores, para que de um período de 7 dias para poder os servidores ficarem em casa. Então, férias, novamente, né, mais um direito da classe trabalhadora, dos servidores públicos, sendo atacado no momento em que os governos deveriam estar assegurando aos trabalhadores, né, o isolamento social, assegurar condições psicológicas e físicas para que toda a classe trabalhadora pudesse ficar em segurança nas suas casas, garantindo a saúde e a vida de todos. Acho que para a gente começar, mais ou menos isso aí. Maravilha. Tá bom. Opa, cadê o Renê? Caiu de novo. Oi? Pode ser, João? Oi? Opa. Deu? Então tá. Então a Jane já deu o recado aí de Joinville. Viu, Renê? A gente deu início com a Jane. Vamos passar agora para o Sérgio, né? A ideia é vocês darem um panorama da situação no Estado. É bom lembrar, né, que o nosso sindicato aqui em São Paulo é um sindicato geral, mas a gente tem outras entidades também na nossa base, diferente um pouco aí do Sinseg e do Citrazen, que é um sindicato único, né, na cidade. Aqui em São Paulo a gente tem outras entidades também de representação. Eu vou passar para o Sérgio, né, para dar um quadro aí. A ideia nossa é 5, 6 minutos, né, para dar um quadro geral, e depois a gente já tem bastante gente dando boa tarde, grandes guerreiros, tem gente do Rio Grande do Sul, companheiro Luiz Becker, é parente? Acho que não é parente não, né? É o companheiro do 14º Núcleo do CEPERS, de São Leopoldo. Companheiros estão dando um alô aí, muito bem-vindo, o pessoal está chegando. Eu vou passar então para o Sérgio agora, para o Sérgio dar o recado aí. Vai lá, Sérgio. Isso aí, boa tarde a todas e todos, boa tarde ao pessoal que está chegando. Mais uma vez, boa tarde, Jane, boa tarde, Renê, boa tarde, João, obrigado por estarmos juntos aí, dizendo para a gente ver que não tem só canalhas eleitos, tem imbecis também, né? Isso demonstra bastante, não é só a canalhada que é eleita. A diferença é que o imbecil não tem vergonha de mostrar as canalices que ele faz, né? É medonho a gente estar numa situação dessa. Aqui em São Paulo, a projeção para os próximos dias é péssima, é muito ruim. A gente sabe que, pelo menos até a semana passada, a cidade de São Paulo, que a gente não tem dados diários da cidade de São Paulo, né? Tem muita dificuldade com os dados aqui, tem do estado, mas da cidade. Só que a cidade, na semana passada, a gente tinha 50% dos mortos e no estado era 80% das contaminações, chegava a 40% no país, né?
mas o número de mortes muito mais. Quer dizer, nós começamos na frente e vamos estourar o pico já na frente, mas ainda vai demorar para esse pico, porque as pessoas já flexibilizaram. E quando a gente tem, né, você tem alguém sentado na cadeira da presidência da República, né, incentivando uma horda de responsáveis, de assassinos, de genocidas, para levar a população para a morte, né, para conduzir o rebanho para a morte, né, em parte o rebanho, em parte as pessoas que não têm sequer a condição de avaliar, ela não tem a formação suficiente que a gente tem, né, e a pessoa está lá na ponta, está lá na periferia, está vendo lá o presidente saindo lá, dando mão para todo mundo, que qual é a mensagem que está sendo passada? Né? E aí você pega um irresponsável desse com a caneta na mão, que pega e quer liberar antes da hora, muito antes da hora. Isso daí vai demorar muito. E quanto mais tempo as pessoas estiverem na rua, mais tempo vai demorar para a gente superar isso. Não tem outra saída, não existe nenhum outro país, a não ser a Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul fez todo um acompanhamento individual por celular, que a gente não tem a menor condição de fazer isso. Né? Nós estamos falando de outra realidade. Aqui não cabe essa realidade, não cabe essa comparação. Num país que não tem, num estado, numa cidade que não fizeram teste suficiente, nós fizemos um levantamento essa semana, na quinta-feira, o Brasil era o 16º país em número de testes. Se você não tem o controle dos testes, você não sabe quem está doente. Então você mantém o trabalhador da saúde doente contaminando outras pessoas. Né? E a irresponsabilidade vai para muito mais. Aqui na cidade de São Paulo, nós comparamos o índice de adoecimento pelos dados da própria prefeitura. Ele soltou uma nota dizendo o número que tinha de trabalhadores nos hospitais, na autarquia hospitalar, mais o HSPM, e o número de Covid confirmado. Falando que, olha, que não era muito grave, cara. Aí nós comparamos com a população em geral da cidade de São Paulo. 16 vezes maior o índice de contaminação aqui nos trabalhadores. E aí o cara tem coragem, né, de usar esses números, que eles também não fazem conta, significa que estão dando cabeçada. Aí um dos hospitais que estaria nessa conta de 95 casos, afirma para a própria imprensa que tem 85 casos. Então tem alguma conta que não está errada aí. Né? Então tem dados que não estão batendo. Então, no mínimo, transparência é o que falta, para a gente dizer no mínimo. E a gente também teve uma subida abrupta de licenças médicas na metade de março. Um número que multiplicou 25 vezes as licenças de 14 e 15 dias. Né? E eles estão tratando como síndrome gripal. Né? Porque você não tem teste, então, até a pessoa morrer, ela morreu de gripe. Né? Estado de São Paulo, são 30 mil, por baixo, 20 a 30 mil testes esperando para serem, para a gente ter o resultado. Então, assim, é uma irresponsabilidade irresponsabilidade, e tem gente tentando fazer política agora. Não vai sobrar para ninguém. Porque a hora que as famílias estiverem contando os mortos em casa, na rua, na hora que tiver que empilhar corpos, que não tem gente suficiente para recolher, na hora que não tiver as pessoas morrendo dentro de casa, como aconteceu na Itália, aí não vai sobrar para nenhum político fazer graça. Nem aqueles que soltaram as pessoas para ir para a rua, nem aqueles que fizeram a reclusão, mas não deram equipamento de proteção individual, que é o caso daqui de São Paulo, que não passam o número de trabalhadores doentes, que não compraram testes antecipadamente. Todos esses vão pagar. Desde aquele que foi na rua fazer campanha para as pessoas saírem de casa, aqueles que estão falando para as pessoas ficarem em casa, até porque não tem como chegar no hospital mais, porque já está estourando. Para fechar, que eu estou acabando o tempo que eu estou controlando aqui, pelo live aqui, só para fechar, o secretário de ontem, secretário aqui da Saúde, o Edson Aparecido, ele foi para a imprensa dizer que nos próximos 7, 10 dias vai estourar nas periferias. Ele já sabia esse número, nós conversamos com ele há 3 semanas atrás, ele concordou com a gente que o que aconteceu aqui em São Paulo já estava atrasado, as medidas, que da opinião dele devia ser antes. Ele confessou isso para a gente, né, que é a opinião dele. Há 10 dias antes ele achava que deveria ter sido feitas as medidas.
Então, nós não estamos com 10 dias só de atraso, estamos com muito mais, porque até agora dizem que estão chegando EPI, nós vamos precisar confirmar essas medidas. O secretário disse que chegou EPI para todo mundo, alguns trabalhadores dizendo que chegou, mas depois de muita pressão, de muita imprensa, que a gente conseguiu furar a bolha para conseguir ter alguma coisa. Mas aqui o próximo assunto daqui 7 a 10 dias vai ser o número de pessoas contagiadas e mortas na periferia. Então ele já está jogando o assunto lá para frente. E a gente vai ter que se preparar que nossos trabalhadores vão ser mais abandonados ainda. Muito bem, João. Valeu. Então, tem muita boa tarde aqui, né? Os companheiros saudando a iniciativa. Tem o companheiro Neno aqui, viu? O companheiro Neno, que é do presidente do sindicato de Sindema, dos sindicatos municipais de Diadema. Tem o companheiro de Bauru aqui, dando uma saudação. E todo mundo termina aqui, a grande maioria, fora Bolsonaro, fora Bozo Covid-17. É isso aí, né? Que o cara hoje foi lá em Brasília dar uma nova passeadinha lá e, na verdade, leva a situação do povo ao desespero, né? Muito boa discussão, é isso aí. As estatísticas dizem que era gripezinha. As estatísticas, na verdade, não são reais e tudo é tratado como gripezinha, é verdade. É a subnotificação que o Sérgio acabou de falar. A companheirada pode ir lendo aí, vocês também podem ir lendo, se sentir à vontade para responder alguma questão. Mas, no geral, é o pessoal aí levantando o problema da falta de equipamento, de EPI, essas questões, né? Então, vamos passar agora para o René, que é o presidente do sindicato Citracem, Sindicato dos Servidores Municipais de Florianópolis, que também estão na luta aí. Dá um quadro aí para nós, René, da situação. Boa tarde, João, boa tarde, Jane, boa tarde, Sérgio, boa tarde aí todo mundo que está nos assistindo aí nessa iniciativa importante, e que esperamos que possa proliferar pelo país, nós possamos nos reunir virtualmente para discutir a situação dos municípios. Aqui em Florianópolis a situação ela não é muito diferente, talvez a proporção comparada a São Paulo e Joinville, que são cidades maiores, demonstrem alguns nuances, mas na essência nós enfrentamos os mesmos problemas. Primeiro, a política de sucateamento do serviço público que vem ocorrendo nos últimos anos, que aprofundou com a EC 95, depois com os cortes paulatinos, ano após ano, dos investimentos em saúde no governo federal. No governo estadual e em Florianópolis não foi diferente. Isso levou a nós termos hoje um sistema que está precarizado, com um déficit muito grande já de profissionais. Apesar de na database passada nós temos conquistado um concurso público importante em todas as áreas, o prefeito só começou a chamar, e até o momento chamou ainda um número insuficiente, chamou apenas médicos e enfermeiros, mas na nossa avaliação ainda é insuficiente, para dar conta de toda essa pandemia. Nós temos que considerar que as pessoas continuam tendo intercorrências de saúde, do dia a dia, da vida, as outras doenças não deixam de existir por conta do Covid. A gente precisa ter um reforço, um aporte de trabalhadores para enfrentar a situação do Covid na saúde, e a gente tem os afastamentos, que se dão por N razões, desde os grupos de risco, que é uma briga que a gente tem travado aqui também, para afastar o retorno dos profissionais. Tem até um colega comentando que a Prefeitura de Saúde, a Secretaria de Saúde agora, com um grande número de afastamentos, mais os trabalhadores que estão tendo que se afastar suspeitos com sintoma respiratório, que não tem teste para todo mundo, então tem sintoma respiratório, você tem que afastar, porque acaba não tendo os testes para confirmar se é Covid ou não, e a Prefeitura está tentando voltar atrás aqui e fazendo com que alguns grupos de risco, que eles dizem que são menos problemáticos, por assim dizer, ou menos perigosos, tentando forçar o retorno desses trabalhadores. Nesse aspecto, hoje, Florianópolis, apesar da propaganda nacional que o prefeito tem feito, ela é uma cidade que hoje não vive mais no isolamento social, há uma flexibilização muito grande que não sai na imprensa sobre o isolamento social em Florianópolis. Nós já somos a 4ª capital per capita, né, em taxa de incidência de contaminação por Covid-19 no país. Nós estamos apenas atrás de São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro. A secretaria diz que aqui tem uma notificação muito alta, porque tinha testes até então, mas o problema não, uma coisa não anula a outra, né? Nós continuamos com o número elevado, mesmo fazendo os testes, e é óbvio que tem subnotificação.
Então, nós tivemos 3 centros de saúde na cidade fechados por conta de contaminação já de trabalhadores da saúde. Como disse o Sérgio, não há transparência nenhuma sobre os afastamentos dos profissionais, e arrisco a dizer que muitos profissionais vão começar a afastar agora por problemas de saúde mental. Né? Estão submetidos a uma jornada intensiva de trabalho, a intensificação do trabalho é muito grande hoje na área da saúde, aqui em Florianópolis, e o estresse psicológico, mental, de você trabalhar sem proteção. Aqui a gente tem também assistência social, vocês também devem ter aí, que é a área de frente, né, que está na linha de frente aí do atendimento, e a CONCAP, que é a empresa de limpeza pública. Eu queria falar, depois eu acho que eu vou poder tratar um pouco sobre a CONCAP, mas eu queria tocar nessa questão do EPI, porque o Brasil, além da pirataria do imperialismo norte-americano, que o nosso presidente Lambe-Bottas fica lá puxando, né, apoiando tudo que o Trump faz, que está agora fazendo pirataria com EPI, pirataria com respirador, e lá, inclusive o governo da Bahia agora teve que pagar mais caro para transportar, porque não pode parar nos Estados Unidos, se parar eles roubam. Né? O nosso governo responsável, ao invés de resolver o problema de EPI, ele autorizou via Anvisa que a N95, por exemplo, possa ser utilizada por até 15 dias. E aqui em Florianópolis, a Secretaria de Saúde fez ainda pior. Sem qualquer tipo de evidência científica, nem da Anvisa, para reutilizar essa máscara, aqui eles estão autorizando a utilização da N95 por até 30 dias. Ou seja, os nossos trabalhadores, eles estão indo para a linha de frente com um mínimo de condição de proteção. Pra vocês terem uma ideia, e isso, né, e a gente sabe, como o Sérgio falou, daqui a 15... o vírus, o Covid, já chegou nas periferias, e que não está sendo noticiado. Nós vamos viver... através do que a gente tem acompanhado, tem muita gente morrendo de problema respiratório hoje, que não é notificado como Covid-19, porque não foi feito teste, e a tendência desses números é aumentar. E aqui em Florianópolis, pasmem vocês, eu vi alguns companheiros aí do Serviço Funerário de São Paulo comentando, em Florianópolis, o maior cemitério da capital aqui, que tem ainda vagas disponíveis em túmulos, ele está trabalhando com 2 coveiros. 2 coveiros. O número de mortos, ele aumentou na cidade, falecimentos, de sepultamentos e velórios, e nós, por conta dos afastamentos de grupo de risco e pela falta de concurso público, pela falta de investimento e a precarização, nós podemos viver um colapso aqui em Florianópolis, do ponto de vista sanitário, na saúde, até o ponto de chegar no cemitério, de ter corpo e não ter ninguém para enterrar. Acho que para iniciar, eu acho que é isso, depois a gente pode ir aprofundando, parabenizar mais uma vez aí pela iniciativa aí dos companheiros do Sindicep. Beleza, Renê. O Renê falou aí do cemitério, né? Só me permite, Sérgio, falar. A gente, sim, Renê, aqui em São Paulo, a gente briga para ter concurso público e o governo não faz porque queria privatizar, né? O serviço funerário desde o início do governo Dória. E aí, o que aconteceu? Agora, com a situação de emergência, eles decidiram contratar 220 trabalhadores, sepultadores, coveiros, né? Eles falaram coveiros, mas é sepultadores. E só que contratado de que forma? Via uma empresa terceirizada, entendeu? Os trabalhadores na primeira semana não tinham nem uniforme, vinha com a calça jeans, com a camiseta branca, que eles mesmos compravam, que era a orientação da empresa, e os trabalhadores sem proteção. E acabou nós, né, correndo nos cemitérios, conversando com esses trabalhadores e dando orientação para eles do que tinha que fazer. A funerária não deu orientação nenhuma para eles, né? E aí, o que aconteceu? O pessoal começou a trabalhar na marra, né, no susto, né? Não teve treinamento nenhum. Nós que ajudamos a dar treinamento para os sepultadores mais velhos. E o pessoal está tendo macacão para fazer o enterro de Covid. E aí, como eles não tinham uniforme, deram macacão para todo mundo. E agora, qual é o problema? O problema é a falta de macacão, né? E a gente chegou a ter uma denúncia. O superintendente negou, disse que não tinha essa orientação oficial, né, mas tinha uma orientação nos cemitérios do pessoal lavar esse macacão e reutilizar. E a gente teve que ir lá nos cemitérios dizer que não vamos lavar, não vamos reutilizar, porque é evidente que está contaminado, né? Então, essa aqui é a situação. Então, também os trabalhadores terceirizados, né, pessoal terceirizados também estão numa situação bastante difícil, né? Porque nós, do caso do serviço público, a gente tem condições de dar toda assistência, o sindicato dá toda assistência, mas, infelizmente, os sindicatos de terceirizados, normalmente, são sindicatos que a gente sabe que não tem uma representação forte, né? Então, a gente acaba ocupando esse espaço também de dar orientação, o Sérgio falou, né?
no caso das organizações sociais também, os trabalhadores estão ao Deus dará, a gente acaba ajudando diretamente os trabalhadores, eles ajudam a denunciar, né? Então, é que eu acabei falando do serviço funerário, tem um companheiro aqui, o Joaquim, que mandando aí pedindo ajuda do serviço funerário, lógico, estamos na luta. Entrou mais companheiros de Bauru aqui, ó, tem mais gente de Bauru, companheira Lourdes Estevam, a Luba, que é tudo dirigente aí do sindicato, estão por aqui, né? Então, o que me parece é isso, né, que é uma questão comum, né, de que, na verdade, a falta de EPI é um grande problema e a gente vai ter que continuar batendo nisso, né, mesmo que ele diga que chegou, né, a gente vai ter que continuar batendo. A outra coisa, né, que talvez vocês pudessem falar um pouquinho, é a questão do concurso público e de contratação de emergência, porque com a debilitação dos trabalhadores, o afastamento dos servidores, quem fica vai assumir um peso grande, né? Então, como é que está isso também na cidade, né? Se há perspectivas, só colocando mais destacado essa questão se tem mais contratação, se vão contratar de emergência, como é que está essa situação? Quem pode chutar a bola aí? Eu, João. Vai lá. Pode ser? Pode. Então, nós em Joinville os servidores fizeram uma greve esse ano e um dos pontos de pauta da greve era a abertura imediata de concurso público em todos os setores, em todas as áreas, e aí vem de encontro, né, o que um companheiro falou ali nos comentários, a questão da privatização. É lógico, é óbvio, né, que a ideologia do governo que está aí não é de ampliar e melhorar o serviço público no município, e nem é a ideologia também do governo federal do presidente Jair Bolsonaro. E aí a velha tática, né, sucateia para privatizar na sequência. Então, a nossa luta aí foi pela abertura imediata de concurso público para os servidores, é uma necessidade para garantia, inclusive, da aposentadoria, porque em Joinville nós temos um Instituto de Previdência próprio, então, quanto menos servidores contribuindo, menor é a garantia de ter, né, aí no futuro o direito à aposentadoria. Não sei se passa, né, mas quero fazer mais um comentário a respeito, e o prefeito de Joinville foi categórico de bater na mesa e dizer não vou fazer concurso público em Joinville. É o último ano do governo, do mandato, segundo mandato do governo Udo Deller, um empresário da empresa Deller, né, uma grande empresa do ramo têxtil aqui em Joinville, que comandou durante os 8 anos, 7 para agora quase 8 anos, né, no último ano do segundo mandato, a prefeitura como se fosse uma empresa. E aí, nesse mesmo viés de patrão, de empresário, né, prefeito empresário, a greve que a categoria fez, o prefeito encaminhou o desconto dos 14 dias de greve que a categoria fez, numa reivindicação legítima, numa luta legítima, né, em defesa da abertura do concurso público, que a gente sabe, fez amplamente essa discussão, tanto com a categoria como com a sociedade joinvilense, que o concurso público é a garantia do atendimento no serviço público, na escola, na saúde, na assistência social, em todos os setores, né? É a garantia de acesso à saúde, à educação, né, e assistência social para a classe trabalhadora, para os filhos da classe trabalhadora que não tem condições de colocar o filho para estudar numa escola particular, que não tem condições de ter um atendimento num hospital ou numa clínica privada. E aí uma colega colocou ali, a Cirlane, uma servidora nossa da base aqui, da área da saúde, ela fez um comentário ali, que em Joinville o prefeito ele só quer saber de punir os servidores. Essa punição vem de encontro, né? O desconto vem de encontro à punição, ao descaso
com o servidor e com o serviço público, que agora os servidores que atendem no serviço essencial estão adoecendo, estão se afastando. Há um número de 506 servidores que foram afastados neste período, que ou fazem parte do grupo de risco, ou estão, como o próprio Sérgio colocou, com uma gripe, né? Nas palavras do governo federal, com uma gripezinha, porque não tem como comprovar, porque nem os testes, né, conseguem atingir a todos as pessoas que chegam aí no Sistema Único da Saúde com os sintomas da Covid-19. E aí, na educação, não sei se vai ter um ponto, João, já posso emendar uma fala? Pode emendar? Pode, emenda. Nós estamos aqui com um sério problema, um descaso total, a falta de garantia do que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do que prevê a própria Constituição Federal, que é a garantia do acesso, né, a isonomia para que as crianças e os adolescentes possam ter acesso à educação e com qualidade. Então, nós estamos com sérios problemas na educação no município, porque a prefeitura, como medida paliativa, colocou, inclusive, aulas através da rádio. Se já pelas plataformas online não garante o acesso, não garante a qualidade na educação, imagina se as crianças vão ter condições, as condições necessárias para ter acesso a uma educação de qualidade. Tanto as crianças, os adolescentes, né, a comunidade escolar, quanto os professores, porque nem os professores não é garantido que 100% do magistério tem condições, seja de equipamentos, internet, computador, para desenvolver uma aula nas plataformas disponibilizadas pela prefeitura, assim como também as questões práticas, técnicas, para que esses professores possam planejar a aula. Então, assim, de uma irresponsabilidade tamanha, que ao contrário do Conselho Municipal de Florianópolis, e aí vem trago nessa discussão da ação do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis, comparando com o Conselho Municipal de Educação de Joinville, que é composto, na grande maioria, por cargos comissionados do governo Udo Heller, que a direção em Joinville não é uma direção eleita, é uma direção indicada, que passa por um processo chamado pela Secretaria de Educação de democrático, mas de democrático não tem absolutamente nada, né, que o que a gente defende é a eleição direta para diretor, e aí se nós tivéssemos hoje, de fato, a democracia, a eleição direta para diretor, colocada em prática, com certeza a discussão no Conselho Municipal de Educação teria um viés muito mais ideológico, no sentido de defesa da educação pública gratuita de qualidade, da isonomia e dos trabalhadores também em educação. O que não ocorreu, infelizmente, o Conselho Municipal de Educação seguiu a mesma ideologia do próprio governo municipal, da Secretaria de Educação. E aí, para finalizar, alguns trabalhadores da educação, auxiliar escolar, secretária de escola, que é agente administrativo, né, que trabalha na secretaria da escola, supervisores, orientadores, que, segundo a Secretaria de Educação, não teriam como fazer um teletrabalho, estão aí correndo um sério risco, porque a orientação, a partir da portaria da Secretaria de Educação, é que estes servidores da área de educação fiquem com banco de horas negativo. A gente não sabe qual é o período que a pandemia vai durar, a gente não sabe até quando que a quarentena vai continuar, e os trabalhadores da educação correm um sério risco aí por conta dessa ideologia que não defende o servidor de ficar com banco de horas negativos aí para poder ficar agora, garantir o isolamento social. Então, assim, a retirada de direitos, a negativa do governo aos direitos dos servidores
é muito grave em Joinville. E o Sinseg está aí numa luta, né, diária para a defesa dos direitos de todos esses servidores. É isso. Viu, João? Queria dar uma emendada. Você quer falar alguma coisa? Eu queria só emendar essa questão. Eu vou, até para falar do concurso, começar pela questão da educação. A gente sabe que tem um movimento vindo lá dos Estados Unidos, que é do homeschooling, né? Por parte da bancada evangélica, ligada àqueles pastores lá que tem rede de televisão, que tem, né? Nós não estamos falando do conjunto, mas assim, do tal do homeschooling, que é a criança não ir para a escola, a criança ser educada em casa. Isso aí é uma tentativa, e o PSDB está abraçando isso aí. Né? Apesar de não é por ideologia, ele está abraçando, porque é um jeito de você mudar na Constituição a obrigatoriedade da criança frequentar a escola. Da criança não, da criança e do jovem, que é dos 4 aos 16 anos, é obrigado, né? E responsabilizando a família, mas o problema não é esse, responsabilizando o Estado a ter vaga para todo mundo. Então eles querem baratear, porque aí eles não têm obrigação de fiscalizar se está tendo ou se não está tendo, né? Então, assim, é para acabar com o sistema educacional, com as grandes vitórias que a gente vem alcançando desde a Constituição Federal, mas muito longe do ideal que a gente precisa para a educação brasileira, né? Então, assim, o PSDB, como, né, o partido tucano sempre oportunista, pegando uma ideia de uma ideologia fundamentalista para utilizar o conceito e já agora aproveitando as mortes e a pandemia para implementar. No ano passado, antes de tudo isso estar acontecendo, o Bruno Covas já aprovou um projeto de vouchers para pagar para as crianças que não tinham vaga na escola. Então vejam, e lá no governo federal eles querendo privatizar a universidade pública. Então é para ir encontrar da educação infantil à universidade, ao ensino superior, para depois chegar no ensino fundamental. Tirar o dinheiro do Estado e jogar na mão desses recursos privatizados aí, de outra forma. E tudo isso tem a ver com essa lógica da privatização, da terceirização, né, a falta de concurso público para a gente, que é enorme. Nós fizemos 2 greves em 2018, 20 dias, conseguimos juntar 100 mil nas ruas, unificar as entidades sindicais que tínhamos aqui, fazer uma baita de uma luta, conseguimos botar o Dória para fora sem conseguir aprovar o projeto aqui. No final do ano, o Bruno Covas conseguiu, mas muito a menos. Tomamos 14% na testa, mas muito menos grave do que era. Mas, assim, e a grande motivação deles de fazer a questão é justamente que não tem concurso público e você só daqui a pouco você tem mais aposentado do que gente nativa. Então você tem mais dinheiro saindo recursos para pagar a Previdência do que entrando, porque você não contrata. Tudo terceirizado. 60%, 70% da nossa saúde hoje é OS. Um cara que ganha 30, 70 mil. É sem fins lucrativos, o diretor do OS ganha 70 mil. E agora o governo está trabalhando, fazendo campanha agora, estou falando que não vai adiantar nada, mas eles estão fazendo campanha com a obra do Albert Einstein, para tentar copiar a ideia da China, publicitária deles, que fez o hospital em 8 dias. Olha, em tantos dias fez um hospital aí, montou, para qualquer show aqui na Praça da Sé, ou no Praça Patriarca, você monta um standzinho daquele. O que não falta é isso. Às vezes montaram, olha, tá tudo equiparado. Ali vai morrer gente também, tá? E não vai adiantar nada a campanha publicitária, porque vai morrer gente daqui. Porque nós não temos respirador para todo mundo, porque os profissionais não têm EPI, e eles estão contratando lá o pessoal para não chamar do concurso público, para não chamar o pessoal que passou no concurso público aqui. Então eles estão chamando o pessoal que a gente não... de repente vem, pega, está precisando de emprego agora, né? Mas, e mesmo assim estavam com dificuldade. Ao invés de chamar o pessoal que passou nos concursos aqui da cidade de São Paulo, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, todo esse pessoal, nós temos vários concursos que passaram por aí, eles não estão chamando. A lógica dele é pegar o dinheiro e botar na mão do Albert Einstein, né? Então, assim, se lá na Itália eles esperaram acontecer um negócio para decidir quem ia morrer, quem vai viver, aqui já decidiram, né? Esses hospitais de campanha são no Ibirapuera, Anhembi
e no Pacaembu. Tudo região que é muito longe, distante da periferia, a não ser na Zona Oeste que está perto. Está mais ou menos perto, porque a Zona Oeste é desse tamanho. Mas assim, mas não vai ter acesso para a periferia. E agora ele descobriu que na semana que vem vai começar a morrer gente na periferia. Já estava morrendo. Então, assim, e o pessoal do grupo de risco aqui, trabalhando, viu? 60 anos, com doença, com câncer, com problema no rim, problema hepático, vascular, coração, todo mundo trabalhando aqui. E se colocando em risco, com contato com pacientes de risco, e sem EPI, tá? Essa é a realidade. Eles botaram as pessoas, já decidiram quem é que vai morrer, quem é que vai viver. E já tomaram a decisão deles. Então, essa luta é muito árdua. E esse pessoal tem mais de 60 anos porque não tem concurso público. Aí eles não têm. Nós vamos tirar eles do front. Não consegue tirar do front porque não quer contratar ninguém no lugar e não tem gente para repor porque o pessoal tem mais idade mesmo porque não tinha concurso público. Então, agora nós estamos sentindo os efeitos, né? E tudo isso que a gente vai passar vai servir com toda... infelizmente, é pela dor, né, que a gente vai perceber a importância vai fazer a sociedade perceber a importância do concurso público, a importância do papel do Estado, a importância do SUS, a importância da educação pública. Vai ser pela dor, infelizmente, porque a gente não tem voz para falar esses anos todos, a gente não tem voz. Agora que a gente está tendo um pouquinho, vamos saber por quanto tempo. Muito bem, Sérgio. Vamos lá, Renê, como é que está a situação de concurso? Eu vi aqui que tem companheiros que falaram da CONCAP aqui, tem gente que falou da educação, então manda um recado aí da situação dos concursos. Aqui, bom, como eu disse inicialmente, na primeira fala, nós tivemos na database do ano passado, a gente conseguiu um concurso público para as mais diversas áreas na prefeitura e um concurso para a CONCAP. O da CONCAP teria a prova sendo realizada agora no final do mês, e a prova, então, por conta da pandemia, ela está suspensa, né? Foi adiada a data da prova até a estabilização da situação. E da prefeitura é vontade política, tem gente aprovada em todos os cargos, e a prefeitura, até o momento, não chamou alguns médicos e algumas enfermeiras. Ele precisa chamar muito mais, precisa chamar o pessoal de nível médio, precisa fazer contratação emergencial também, de 3 a 6 meses via prefeitura. E nós vamos ter que enfrentar também um processo que tem a ver com o serviço público também, que nós vivemos um momento de privatizações e terceirizações, principalmente terceirizações de várias áreas no serviço público. E os patrões dessas empresas, que as prefeituras contratam via licitação, com a crise econômica, começaram a demitir trabalhadores, a cortar salário desses trabalhadores, e, como disse o João, a gente acaba... muitos desses sindicatos são sindicatos de gaveta, dessas empresas terceirizadas, isso vai ter um impacto no atendimento da população. Então, é importante que a gente, primeiro, também defenda os interesses desses trabalhadores do ponto de vista dos seus direitos e exija que essas vagas sejam garantidas por profissionais aprovados em concurso público. Porque se nós continuar com a atual estrutura de serviço público no país, nós não vamos dar conta, nós vamos ver um caos. Ou você tem investimentos maciços em todas as áreas essenciais, e aí é muito paradoxal, né, como diz o meu companheiro Bruno, do Sintrazem, há um mês, talvez 45 dias atrás, tinha um monte de gente que está indo para a televisão aí defender o SUS, defender o sistema público, defender o serviço público, e que chamava nós de parasita, né? Nós éramos parasita, um bando de marajá, privilegiado, e agora o jogo se inverte, né? Eu queria dialogar um pouco com o que a Jane falou sobre a questão educacional. Esse é um problema que nós estamos enfrentando aqui em Florianópolis, mesmo com a posição positiva, equilibrada, acertada e fundamentada no que diz a LDB do Conselho Municipal de Educação. Essa batalha aqui, ela continua sendo travada. Na sexta-feira passada, né, à noite, foi onde o debate iniciou, propriamente dito, de maneira concreta, com a publicação de uma portaria, a 156, pela Secretaria Municipal de Educação, instituindo o que eles chamam de ensino não presencial. Um pouco na linha do que você, quando vai discutir educação, você tem modalidades de ensino. O ensino à distância, ou educação à distância, que também tem diferenças, é uma modalidade de ensino que tem uma perspectiva pedagógica, metodológica. O ensino não presencial, que é o que eles querem aplicar aqui, é um pouco do que o Sérgio falou, na linha do homeschooling.
É na linha da precarização das relações de trabalho. E aqui eles fizeram uma chantagem, né, e continuam fazendo com os trabalhadores temporários da educação. A gente tem bastante que chama de ACT aqui, que são os contratos temporários para servidor que está afastado, para mestrado, ou licença sem vencimento, ou por problema de saúde, né, vagas que são ocupadas por trabalhadores temporários. E eles fizeram uma chantagem muito mentirosa, que se a gente adotasse modalidade de ensino presencial, isso garantiria os contratos desses trabalhadores, que tem só sexta-feira 280 ficaram sem contrato aqui em Florianópolis, foram demitidos pelo prefeito, né? Já desde o início da pandemia já tem mais, né? Só desse setor. E no ensino não presencial não vai ter essa garantia desse contrato, né? E qual que é a lógica? Você você coloca várias turmas para assistir uma aula pela internet, ou televisão, ou rádio, um conteúdo. A gente sabe que hoje, na sociedade que a gente vive, com o sistema político que a gente vive, econômico e social, as desigualdades pedagógicas, o déficit pedagógico já existe por conta dessa realidade, né? Tem crianças que vão para a escola porque tem na escola, né, a sua principal refeição do dia. Então, esse processo econômico, político e social se acentuou com o Covid-19, com a pandemia. Como que você espera que essa criança, ou que a família dessa criança, desse estudante, se chegar no final do mês, ele tiver que comprar gás ou pagar a internet? Que escolha que a família vai fazer? Vai ser comprar o gás. Isso vai acentuar o déficit pedagógico que já existe hoje na sociedade. E aí nós precisamos fazer um debate duro e sério, né? E nos posicionar. A CNTE tirou uma nota importante, essa que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. A Confetan, eu acho que também já tirou uma posição, que é a nossa confederação, a respeito disso, porque é um crime o que vão fazer com as famílias e com essas crianças. O momento agora é a gente garantir serviços essenciais, cuidar da saúde e da vida. A discussão do ano letivo, que aí o governo Bolsonaro mais uma vez deu um golpe, quando parecia que ia tomar uma medida positiva ao dizer que os 200 dias não seria mais exigidos de maneira obrigatória para referendar o calendário escolar desse ano de 2020, mas ele mantém as 800 horas, e ele não diz como que vai fazer. E aí a gente pega cidades como Florianópolis, Joinville, aqui em Santa Catarina, o próprio governo do estado, e já tem outros lugares também pensando nisso, que começam a criar um grande faz de conta, que é uma modalidade de ensino que não é o EAD, sem garantir formação. Os trabalhadores não têm formação, inclusive não são só as famílias que têm acesso às tecnologias. Os nossos profissionais, os próprios professores não têm acesso às tecnologias. Os próprios professores têm dificuldade. E aí, o que é essa medida? Como que eles querem aplicar na prática? Aqui, a discussão é a seguinte: mais uma forma de você acabar com flexibilizar o isolamento social, porque o professor vai até a unidade, ele vai abrir a escola, o diretor vai ter que ir, a pessoal da limpeza vai ter que ir, né? O pessoal da limpeza tem que ir. A criança que não tiver acesso pode ir com a família lá, pegar uma apostila para ir para casa, estudar sozinha com uma apostila, porque aí não vai ter acesso às tecnologias. Enfim, é um grande esquema montado que no futuro, ao fim e ao cabo, vai ajudar no processo do quê? De privatização da própria educação. Seja através de iniciativas como o homeschooling, seja as grandes corporações mercadológicas dos ensinos à distância. Porque vai ter muita prefeitura que vai dizer, eu vou contratar a empresa tal que vai me fornecer a tecnologia, que vai me dar condições de acessar 10 mil crianças, e eu vou precisar de 10 professores, e não de 100, como a gente tem hoje. Ou seja, os professores temporários ou mesmo efetivos que por algum motivo, alguma razão, ainda tem posição política de achar que essa é a alternativa para esse momento, estão colocando em risco, inclusive, o seu próprio posto de trabalho. Para não dizer a responsabilidade histórica, política, de fazer uma escolha de aprofundar e acentuar as desigualdades do ponto de vista pedagógico que já existem hoje. Então, eu acho que nós tínhamos que nos dirigir ao governo federal, aos órgãos nacionais, para que eles, de fato, abra uma discussão com o conjunto de toda a sociedade, com toda a comunidade escolar, sobre o que vai ser o ano letivo de 2020, que, na minha opinião, não deve ser a discussão, não devia estar nas prioridades hoje. O que deveria estar na prioridade hoje era garantir EPI para o trabalhador da saúde, era garantir mais trabalhador, investimento na saúde, para a gente cuidar da nossa saúde, das vidas, ter programa de proteção do emprego, de garantia de emprego no país, de garantia de salário no país para iniciativa privada.
São essas as medidas emergenciais que precisavam ser tomadas e adotadas nesse momento. Muito bem. Acho que a gente poderia, então, ir encerrando, né? Porque já bateu uma hora aqui. Tem muitos comentários, só destacar aqui muitos companheiros, né, da educação falando que EAD não serve para nada, né? Porque, na verdade, é esse fosso que vocês estão dizendo aí, né? Que vai criar entre a criança e os professores, não dá as condições, vai ajudar para acabar de vez com o isolamento. Então, tudo isso aí. É lógico que acho que o papo foi muito... o Lino, vereador de Florianópolis, escreveu aqui, parabenizando, um monte de gente, né? Mas aí, evidentemente, que a nossa luta vai continuar em cada cidade, em cada sindicato, contra esses absurdos aí, né? Então, acho que foi muito importante o debate, né? Muitas pessoas aqui ficaram mandando mensagens. Então, eu acho que a gente poderia, né, tá encerrando, e eu acho que captar isso, né, que o René falou aí no final, aí, de que a gente tem que, a partir das nossas entidades, forçar a discussão, em especial na educação, que o que tem que discutir agora não é o problema do ano letivo, né, é o problema de como proteger os trabalhadores que ainda estão colocados em risco, né. E tem uma frase que eu usei aí esses dias, companheirado, que é o seguinte, de um filme, inclusive, me falaram que era de um banqueiro, mas eu não consegui chegar, que quando tem sangue nas ruas, o dinheiro está solto. E é bem isso, né? Quer dizer, na verdade, os caras estão aproveitando para saquear o patrimônio. Porque é evidente que numa situação de emergência você não precisa ter licitação, né? Aí você contrata qualquer um e vai contratando quem ele quer, vai contratando plataforma de educação que não vai funcionar, vai contratando empresa terceirizada que é ligada ao amigo do amigo, e aí vai, né? Então, além de tudo que a gente tem que combater para defender o serviço público, a gente ainda tem que ficar de olho nesse tipo de coisa, que é o desvio de dinheiro público. A Lourdes Estevam, aqui do sindicato, falou, né? A construção do Pacaembu, na verdade, é isso, né? Desvio de dinheiro, né? O Sérgio falou, as estruturas aqui de show, o pessoal constrói de um dia para o outro, né? Então, não é essa a questão, né? O que está em questão, de fato, é que a gente tem que proteger os trabalhadores e ao proteger os trabalhadores, proteger a população para a gente dar o melhor atendimento. Então, acho que valeu o debate, né? Acho que valeu o debate. Dou aí um minutinho para cada um para se despedir e a gente encerrando, agradecer todo mundo que nos aguentou aqui durante uma hora. Mas eu tenho certeza, viu? Se a gente quiser continuar, a gente continua, porque chega muita questão, o pessoal coloca aqui parabenizando, todo mundo parabenizando, colocam problemas reais que estão acontecendo nas cidades, que nós vamos, evidentemente, cuidar em cada cidade aí. Então, eu vou dar um minutinho aí para vocês se despedirem aí da turma, tá bom? Vamos começar pelo René e acaba com a Jane. Vai lá, René. Isso aí, João, passou rápido essa uma hora, né? Foi bastante rápido. Parece que faz 15 minutos aqui, mas foi uma hora já. Gente, acho que é importante ter iniciativas como essa. Eu queria propor, sugerir para o Sérgio, para a Jane, João, para vocês, que a gente pudesse, foram muitos temas, muitas discussões, que a gente talvez pudesse manter um canal de diálogo entre essas entidades ou outros sindicatos, pela Confetan também, esse, semanal, onde a gente tratasse temas, por exemplo, educação, saúde, limpeza pública, que nós aqui estamos enfrentando um problema com a CONCAP, tivemos que fazer mobilização para garantir direito dos trabalhadores, diminuir exposição, e agora a prefeitura está voltando, querendo forçar também um recuo. Acho que foi importante parabenizar aí todos os companheiros pelas contribuições, e quem sabe fica essa ideia da gente tratar de temas específicos, né, durante nesse período aí, a gente senta e marca uma horinha, que aí rende mais, né, dá para aprofundar mais. Obrigado. Perfeito. Valeu. Sérgio. Boa dica, René. Bom, primeiro agradecer a todas e a todos que compareceram, a vocês que estão aqui com a gente, ao René, a Jane, ao João Batista pela condução, agradecer a todos os comentários que a gente foi acompanhando aqui, bacana esse aplicativo aqui que a gente consegue ir acompanhando, que não, sem olhar no Facebook, né? Agradecer aos agradecimentos, saber contar com a gente que a gente vai continuar nessa luta. Aí, às vezes, final de semana mesmo, direto, sem dormir, às vezes difícil, mas a gente tem que fazer mesmo, não temos outra saída. Se a gente não fizer, a vida das pessoas está em jogo, né? Então, temos que fazer isso mesmo. Eu só queria deixar uma lembrança, porque nós já estamos tendo vários trabalhadores aí do sistema de saúde aqui de São Paulo já levados a óbito,
né, por falta de EPI, por falta de condições, por falta de teste, por falta de isolamento, por falta de cuidado e responsabilidade dos nossos governantes aqui, do Edson Aparecido, que é o secretário de Saúde, do prefeito Bruno Covas e do governador João Dória. Então, amanhã, algumas entidades, o Sindicep, mais algumas entidades que estão com a gente, mais apoio junto com o COFEI, nós vamos lançar um memorial lá no MASP, então não vai ter ato, não vai ter nada, a gente só vai instalar uma faixa, algumas cruzes, com o nome de alguns trabalhadores lá, até para a população, ter o apoio da população, né, em defesa desses trabalhadores essenciais que estão aí para salvar nossas vidas e que estão morrendo por falta, são os nossos soldados que estão na frente morrendo por falta de equipamento que deveria estar sendo protegido para proteger as vidas. Então, amanhã às 10 horas na Paulista, a gente vai fazer uma transmissão, depois a gente vai encerrar, não é uma atividade, tudo, conforme as pessoas forem, quem passar por lá, deixa uma coisa, se for passar para comprar alguma coisa, se for sair de casa, mas fique em casa, o recado é esse, e também a gente vai deixar alguns canais aí abertos no Facebook, tudo, para as pessoas prestarem homenagem nesses canais. Então é mais simbólico mesmo essa ação que a gente vai fazer amanhã. Obrigado. Antes de eu passar para a Jane, o Línio dizendo aqui que tem um projeto de lei para transparência, né? E dizendo nenhuma demissão nos ACTs. É isso aí, nenhuma demissão de nenhum servidor público. A gente precisa de todo mundo, né? Precisa de todo mundo para poder dar o atendimento para a população. Jane, manda um recado final aí para nós. Então, João, meninos, Renê, Sérgio, obrigada aí por terem compartilhado no dia de hoje as experiências, né, dos trabalhadores no serviço público de Florianópolis e de São Paulo. Infelizmente, eu acho que a gente pode dizer assim, né, que as realidades elas não são muito diferentes. O caos está instalado no serviço público, né, e hoje, mais do que nunca, nós precisamos defender o serviço público, defender o SUS, defender a escola pública, né, e defender os direitos. E eu acho que a ideia de fazer o debate semanal por tema proposto pelo Renê é muito interessante, né? A forma que a gente tem de chegar na maior parte da categoria nesse momento é pela internet. A gente tem aí disponibilizado para os servidores de Joinville, Garuva e Itapuá as informações pelo WhatsApp, pelas redes sociais também, e as lives, eu acho que elas vêm de encontro, né, para trazer as informações que os servidores precisam. A gente está aí firme e forte numa defesa intransigente dos direitos de todos os servidores, de todas as servidoras do serviço público. E a ideia, né, de fazer essas lives é que a gente faça discussão realmente dos direitos, né, e das condições que estão impostas aí para a classe trabalhadora, não só em Joinville, mas, né, também em Florianópolis, em São Paulo. Eu vi ali que houve até a sugestão para a gente tentar ampliar, eu acho isso bem interessante, um diálogo aí, quem sabe através da Confetan, para ampliar esse diálogo com outros municípios também, do Brasil inteiro, para a gente levar adiante essa discussão e colocar para a classe trabalhadora que a gente está aí na luta, e o momento é de reagir contra o fim das contratações, contra as demissões, em defesa das condições de trabalho, enfim, em defesa da classe trabalhadora, em defesa do serviço público gratuito e de qualidade. João, se me permitirem, eu queria fazer um registro, eu acabei não fazendo durante o debate, mas hoje um companheiro nosso, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Biguaçu, que é uma cidade, para o Sérgio entender, como se fosse Guarulhos, em São Paulo, assim, cidade vizinha, né, do nosso ramo, ele faleceu hoje, já vinha travando uma luta aí há algum tempo. Queria deixar registrado o companheiro que teve sempre presente aí nas lutas aí da classe trabalhadora, aí o companheiro que, né, teve, Jorge, né, sempre teve muito presente aí na luta dos municipais, o companheiro Jorge presente, não podia deixar de terminar essa live fazendo esse registro aí. O Jorge presente. Beleza. Ô, João,
Só para responder uma pergunta que o Lino fez aqui, de se a gente tem o número dos trabalhadores da saúde que já sucumbiram, né, nessa luta. Só para ter uma ideia, 2 semanas atrás, a gente fez um levantamento, a gente consegue o levantamento pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp, que chega para a gente confere, e a gente soltou para a imprensa divulgou, Folha de São Paulo, tudo começou. Aí, uns 3 ou 4 dias depois, que a Secretaria de Saúde se prestou a colocar o nome e fazer homenagem para as pessoas, para você ter uma ideia. Então, é uma batalha e talvez a gente tenha que pensar em termos de Confetan e CUT e tudo, como é que a gente começa a registrar esses nomes, criar um memorial aí para a gente botar essas pessoas que estão na luta aí e para a gente contabilizar também, porque é um número abafado. É isso aí. Você tem razão, porque esses trabalhadores ficam falando, né? São verdadeiros heróis, mas estão perdendo vida, né? Então, eu acho que a melhor homenagem é a gente relembrar e exigir os equipamentos. Só para encerrar mesmo, queria dizer o seguinte, para a gente fazer o que está acontecendo aqui, tem aí 4 companheiros aí por trás nos ajudando, né? Que são os companheiros jornalistas, o Alexandre, a Silvia de Joinville, a Silvia de Floripa e o Gabriel, né? Que estão aí na operação para que a gente possa estar aqui. E essa semana foi o dia do jornalista, né? Dia do jornalista foi o dia dos trabalhadores de saúde. Parabéns para todo mundo aí. A gente agradece essa força. Falou, gente. Até a próxima. E vamos repetir a parada aí, porque é isso que a gente está precisando, informação dos trabalhadores, unir a classe trabalhadora na defesa do serviço público. Valeu, um bom sábado aí e a luta continua. Valeu, galera. Valeu.